Introdução ao Evangelho de João. O Evangelho de João possui um tesouro que é a mensagem principal de nossa vida, e é de Jesus Cristo que este Evangelho enfatiza. Essa mensagem é a boa notícia de Deus para todas as pessoas, que vemos em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Evangelho de João fala de Jesus e sua origem, tanto a divina, como vemos em João 1, em que o revela sendo Deus a Bíblia, mas também vemos nesse Evangelho a humanidade de Jesus, sendo ele um homem judeu. Historicamente, Jesus foi um adulto que viveu no Império Romano, no tempo de César Tibério, que era o imperador romano. Sendo assim, era Tibério que estava acima no governo romano, e abaixo dele havia outros 4 governantes e que dividiam a responsabilidade com o imperador Tibério. Estes 4 outros governantes eram os tetrarcas, e Herodes é o tetrarca que abaixo do imperador governava Galileia. Porém, no Evangelho de João se fala de Jesus, o Senhor dos Senhores. Abre aspas. Este reivindicava ser o legítimo proprietário de todas as coisas, pão da vida, a água viva, o bom pastor que dá sua vida por suas ovelhas, aquele que ressuscitará os mortos no último dia, o próprio Messias, o caminho para Deus, o próprio objeto da fé e da adoração, uma pessoa divina de forma tão completa e abrangente que isto lhe permitiu dizer: Eu e o Pai somos um. João 10, versículo 30. Fecha aspas. Citação do comentário de João de William Hendrickson. O Evangelho de João é um evangelho que já exalta Jesus como Deus já no primeiro versículo, dizendo: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1. Todos os evangelhos reconhecem Jesus como Filho de Deus, mas no Evangelho de João isso é visto e de modo direto em mais textos. E já sobre a autoria, há vários testemunhos históricos de autores antigos dos primeiros séculos que apontam para o apóstolo João. Inclusive é relatado que Eusébio cria que João era o autor do Evangelho. E baseado no comentário de William Hendrickson, um argumento para afirmar que João foi o autor do Evangelho de João é a associação íntima que João tinha com Pedro, pois parece provar que João é o autor. Aspas. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e, por isso, conseguiu entrar no pátio da casa deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. João 14, versículo 15 ao 16. E outra citação. Então correu e foi até onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. João 20, versículo 2. E o escritor do Evangelho de João era próximo a Jesus. Ele não foi apenas um discípulo, mas também foi um apóstolo. E a Bíblia fala dele assim, aspas, o discípulo a quem Jesus amava. Fecha aspas. Ele foi o que reclinou a cabeça no peito do próprio Senhor. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. João 13, versículo 23, ACF. O apóstolo João também estava aos pés da cruz e foi uma das pessoas que foram conferir o túmulo de Jesus. No Evangelho de João há muitos reconhecendo Jesus por algo que ele realmente é. Um exemplo é a declaração de Filipe. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. João 1, 45. Mais um exemplo é a confissão de André, que disse num trecho de João 1, 41. Achamos o Messias. Também há um progresso do modo como os discípulos viam Jesus. É lá em João 2, versículo 11, que é dito, e de modo claro, que creram em Jesus. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Mas é em João 16, versículo 30, que os seus discípulos dizem: Agora vemos que o Senhor sabe todas as coisas e não precisa que alguém lhe pergunte. Por isso, cremos que o Senhor veio de Deus.
E também vemos nesse evangelho o desenvolvimento do plano de matar Jesus. Porém, sua morte gerou salvação, e como havia prometido, ressuscitou ao terceiro dia. Que ao ler este evangelho seja abençoado com a doce comunhão de Jesus.